Olá, senhores. Nessa aula eu vou mostrar como calcular uma equação do segundo grau. Eu dividi essa aula em 10 conhecimentos. Vamos começar. O primeiro conhecimento é como identificar uma equação do segundo grau. Dá uma olhada para essa equação. Uma equação do segundo grau ela terá o seu maior expoente 2. Perceba que você tem aqui um x que está elevado a 1, apesar de não aparecer. Mas você tem um x aqui elevado a 2. Senhores, por que essa equação ela é do segundo grau? Porque o maior expoente de x é o 2. Observe essas três equações. Você tem aqui o x elevado a 1. Então você tem aqui uma equação do primeiro grau. Aqui você tem o x elevado a 1, mas você tem aqui um expoente maior, e o maior dele é o 2. Porque o expoente maior é o 2, você tem aqui uma equação do segundo grau. Aqui você tem o x elevado a 1, x elevado a 2 e o maior expoente aqui, olha, que é o 3. Então aqui você tem uma equação do terceiro grau. Então, resumindo, para você saber quando uma equação ela é do segundo grau, o maior expoente de x tem que ser 2. Resolver uma equação do segundo grau é diferente da forma que você resolve a do primeiro. Observe. Você tem 3x aqui que você não pode somar com 2. Por quê? Porque são monômios diferentes. O que você fazia aqui então? Você separava aqui em dois membros e deixava do lado de cá todos os membros que tinham letras. Nesse caso você tinha o 3x e você tinha esse 2x que você passava para cá. Do lado de cá, você deixava os números que não tinham letra. Nesse caso ficava o 5 e esse, somando, vinha para cá, subtraindo. Por que você fazia isso? Porque agora você agrupava monômios semelhantes. Uma vez que você tem monômios semelhantes, você pode reduzi-los. 3x menos 2x vai dar x. E 5 menos 2 vai dar 3. O problema é que na equação do segundo grau, isso não vai adiantar muita coisa. Dá uma olhada nesse exemplo. Se você tentasse aqui dividir em dois membros e deixasse nesse membro os termos com letras ou com parte literal aqui, olha, x, e jogasse para o outro lado os termos sem letras ou termos independentes, não ia adiantar muita coisa. Por quê? Porque apesar das letras serem iguais, os termos são diferentes. Esse monômio é x elevado ao quadrado e esse monômio é x. Nesse caso, não tem como você reduzir, então não teria como fazer muita coisa além disso. Por isso, para resolver uma equação do segundo grau, não adianta resolver dessa forma, separando aqui termos para um lado e para o outro. Existe um método. E nós vamos ver esse método lá na frente, porque agora precisamos de outros conhecimentos. O terceiro conhecimento é identificar termos. Uma equação do segundo grau completa, ela tem que ter 3 termos. Um termo, que é o primeiro aqui, ó, tem que ter o x elevado a 2. O segundo termo, que é o do meio, ele tem um termo que tem o x elevado a 1. E o terceiro termo, ele tem um número sem x, que é chamado de termo independente. Então aqui você tem 3 termos numa equação do segundo grau completa. Quarto conhecimento, você precisa identificar os coeficientes. Perceba que nesse primeiro termo, você tem esse coeficiente, que é o número, que você vai chamar de a. Qual é o coeficiente A, então? É o número que está agarrado com o termo x ao quadrado. Você tem aqui também o coeficiente, que você vai chamar de b. Quem é o coeficiente b numa equação do segundo grau? É o númerozinho que está agarrado com o termo de x. E você tem aqui também o coeficiente c. Quem será o coeficiente c numa equação do segundo grau? É aquele número, inclusive com o sinal, é aquele número que não tem letra, é o termo independente.
Nesse caso, nessa equação do segundo grau, eu posso dizer que o meu valor de A é 2. Por que o meu valor de A é 2? Porque 2 é o que está agarrado com x ao quadrado. Posso dizer que o meu valor de B é 5, porque é o 5 que está agarrado com x. E posso dizer que o valor de C é menos 18, porque o menos 18 é o termo independente. Assim, então, a gente consegue identificar os coeficientes A, B e C. O quinto conhecimento é para você classificar uma equação do segundo grau como completa ou incompleta. Quando que ela vai ser completa? Quando ela tiver os 3 termos. Perceba que aqui você tem um termo ao quadrado, um termo à primeira potência e um termo independente. Logo, você pode dizer que essa equação ela é uma equação do segundo grau completa. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Você tem aqui o primeiro termo, ou seja, você tem o A. Você tem o segundo termo, ou seja, você tem o B. Mas você não tem o C, que é o termo independente. Está faltando alguma coisa aqui. Logo, ela não é completa. Se ela não é completa, você vai dizer que essa equação ela é incompleta. Mas quem está faltando nela aqui? Não é o coeficiente C? Então, você vai dizer que ela é incompleta em C. Dá uma olhada agora nessa equação. Você tem esse primeiro termo, que é o A, coeficiente A. Você tem aqui o coeficiente C e está faltando aqui aquele númerozinho que está agarrado com x, está faltando o B. Se está faltando o B, você vai dizer que essa equação, então, ela é incompleta. Mas ela é incompleta porque está faltando quem? Está faltando B? Então, ela é incompleta em B. E, por fim, essa equação aqui, você só tem o A, não tem o B, não tem o C. Então, ela também será uma equação incompleta. Quem está faltando aqui? Aqui agora está faltando o B e o C. Então, nós vamos dizer que ela é incompleta em B e ela é incompleta também em C. Assim, uma equação será completa quando tem os 3 termos e uma equação será incompleta quando ela não tiver os 3 termos. Ela poderá ser incompleta em C, poderá ser incompleta em B ou poderá ser incompleta em B e C ao mesmo tempo. Sexto conhecimento, você vai precisar calcular uma expressão que nós chamamos de delta. Aí você deve estar se perguntando, mas delta apareceu lá na física como variação. É porque delta, senhores, é uma letra grega. Aqui na equação do segundo grau, o delta será uma expressão. Você vai pegar o coeficiente B, você vai levar ao quadrado e vai subtrair pelo coeficiente A multiplicado pelo C multiplicado por 4. Quem é o delta, então? É essa expressãozinha aqui, olha. B ao quadrado menos 4AC. Memoriza aí que o delta na equação do segundo grau é a expressão B ao quadrado menos 4AC. Como é que você vai calcular isso aqui? Ora, você já sabe identificar os coeficientes A, B e C. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é aquele que está agarrado aqui com o termo x ao quadrado, é o 2. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é aquele que está agarrado com o termo x, que nesse caso aqui é o 4. E quem é o coeficiente C? O coeficiente C é aquele que está sozinho, o termo independente, que nesse caso vai ser o menos 6. Uma vez que você identificou os coeficientes, então agora você já pode substituir nessa expressão que nós chamamos de delta. O B nós vimos que é o 4, então você substitui o B por 4 ao quadrado. O A você viu que é o 2, então você substitui o A por 2 e você vai substituir o C pelo menos 6. Eu vou sugerir a você que você resolva em 2 etapas. Separe aqui esse termo aqui, ó, antes do sinal de menos. Separe aqui o B ao quadrado aqui, ó. Quanto é que dá 4 ao quadrado? 16. E aquilo que está fora aqui, ó, desse B ao quadrado, você pode resolver de uma vez só. Primeiros sinais aqui, olha. Você tem menos com mais menos e menos com menos você tem
mais. Multiplicando todos esses números, você tem 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 6, 48. Prontinho. Você já consegue aqui agora calcular o valor de delta. Aqui é o valor de delta. 16 mais 48. O valor de delta será 64. Na maioria das vezes, o delta vai ser um quadrado perfeito, ou seja, um número que você consegue achar a raiz quadrada exata dele. Então, para calcular o delta, você usa a expressão b ao quadrado menos 4ac, depois é só você substituir as letras pelos valores que você já descobriu aqui nos coeficientes, resolve o b aqui ó, ao quadrado, resolve todos os demais e faça essa última operação. Sétimo conhecimento é a quantidade de raízes. O que é raiz? É o valor aqui de x que você substitui para essa equação dar certinho. Observe essa equação aqui do primeiro grau, x mais 3 igual a 5. Você só consegue ter essa expressão igual a 5 se você trocar o x por 2. Então você diz aqui que a raiz dessa equação é 2. Qualquer outro número que você substituir, somando com 3 não dá 5. O que isso significa? Que uma equação do primeiro grau, você só tem apenas um número possível para que isso seja verdadeiro. Em outras palavras, uma equação do primeiro grau só tem um valor para x. Já na equação do segundo grau, 3 coisas podem acontecer. Você poderá ter apenas um valor de x, você poderá ter 2 valores para x, e você vai chamar de x' e x duas linhas, ou x1 ou x2, mas você também poderá não ter valor de x nenhum. Então presta atenção aqui, senhores, numa equação do segundo grau, você poderá ter nenhuma, você poderá ter uma, ou você poderá ter 2 raízes. Daqui a pouquinho nós vamos descobrir como encontrar essas raízes. E quando um exercício pede a quantidade de raízes, nós vamos perceber que nós não precisamos resolver toda a equação. Conseguiremos descobrir a quantidade de raízes apenas estudando o delta, mas isso é coisa para daqui a pouco. Nosso nono conhecimento é apresentar para você, enfim, um dos métodos para resolver uma equação do segundo grau. É apresentar para você a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara pode aparecer de 2 formas. Essa é a primeira, menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Então a primeira forma é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Agora presta atenção, você lembra que o valor de delta é uma expressão b ao quadrado menos 4ac? Pois é, você pode, ao invés de resolver o delta separado e depois colocar o valor aqui, você pode utilizar essa expressão aqui, que é quando você substitui o delta pela expressão b ao quadrado menos 4ac, como nós vimos lá no conhecimento anterior. Então você tem aqui a fórmula de Bhaskara apresentada de 2 formas diferentes. Nós vamos optar, porque é de preferência da maioria dos alunos, por essa forma aqui. Nosso 10º conhecimento é, enfim, resolver a equação do segundo grau para encontrar o valor de x ou os valores de x. Eu vou sugerir, pelo menos por enquanto, para que você não resolva direto. Separe esse processo aqui em 3 etapas. Nessa primeira etapa, você vai identificar os valores dos coeficientes a, b e c e do delta. O a, nesse caso aqui não aparece o coeficiente, mas sabemos que é 1 porque é aquele que está agarrado com o termo x ao quadrado. O b é o 2 porque é o que está agarrado com o termo x. E o c é o menos 15 porque é o termo independente. Ficou faltando aqui agora o delta. O delta nós já conseguimos calcular. Nós vimos que a expressão delta ela é b ao quadrado menos 4ac. Bom, vimos também que vamos resolver esse b ao quadrado aqui separado. Vamos substituir. O b nós vimos aqui que é o 2.
ele está ao quadrado. O A, nós vimos aqui que é 1. E o C, nós vimos aqui que dá menos 15. Resolvendo então esse camarada aqui de forma separada, 2 ao quadrado vai dar 4. E esse aqui de uma vez só, olha, menos com mais, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 15, 60. Pronto, já sabemos que o valor aqui de delta é 64. Uma vez que nós já sabemos os valores de A, B, C e delta, podemos então, para essa última etapa aqui, que é exatamente quando usaremos a fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Bom, a nossa primeira brincadeira vai ser substituir. Você tem o menos da fórmula, você tem o B, que você viu aqui que é o 2, o mais ou menos, a raiz, e o delta você já sabe aqui que é 64. Isso tudo aqui você vai dividir por 2 vezes o A, que você viu aqui que é 1. Perceba, senhores, que o que nós fizemos daqui para cá foi apenas substituir os valores de B, delta e A. Agora aqui nós temos duas continhas para fazer. A primeira é calcular essa raiz e a segunda é calcular essa multiplicação. Vamos aqui primeiro para a raiz. Eu tenho aqui a raiz de 64, que é 8. E eu tenho 2 vezes 1, que é 2. Agora presta bem atenção nessa última etapa. Você tem aqui um sinal de mais e você tem um sinal de menos. Isso significa que você vai precisar fazer duas contas. Uma conta você vai fazer com o mais e ignorar o menos. A outra conta você vai fazer com o menos e ignorar o mais. Vamos primeiro fazer essa continha aqui com esse mais. Eu devo 2 e eu tenho 8. Então eu tenho 6. Não esqueça que você tem que dividir aqui por 2. Fazendo a continha agora aqui com o menos, eu devo 2 e devo 8. Então eu devo 10. Não esqueça que tem que dividir por 2. Prontinho, senhores. Daqui vai sair as duas raízes. Eu tenho 6 para dividir para 2, 3. E menos 10 dividindo por 2, menos 5. O que eu acabei de achar aqui, senhores? Que essa equação do segundo grau possui duas raízes. Nós diremos que a primeira raiz é menos 5. Você poderia dizer que é o 3? Sim, eu gosto de colocar aqui como x' um número menor que é menos 5. E diremos que existe um outro x chamado x duas linhas ou x2, que é 3. O que isso significa? Significa dizer que nessa equação, se você substituir o x por 3, ao resolver isso aqui, a resposta é 0. E se você substituir o x por menos 5, ao resolver isso aqui, a resposta também dá 0. Qualquer outro valor que você substitua o valor de x, não vai dar 0. Essa então é a 10ª etapa, que é a etapa que você vai precisar usar na escola, que é encontrar o valor de x' e x duas linhas, ou seja, calcular as raízes da equação. Senhores, muitos alunos param aí no 10º conhecimento, mas eu sugiro que você vá até o 11º, presta atenção. Na equação que nós acabamos de resolver, você disse que o x' era menos 5 e o x duas linhas é 3. Agora a pergunta é, por que você vai entregar isso aqui ao seu professor sem você ter a certeza de que isso aqui esteja correto? Como assim? Você, antes de entregar a resposta para o seu professor, confere para ver se isso está certo ou não, é como se fosse uma prova real. Como é que nós vamos fazer isso? Então, nesse 11º conhecimento, você vai aprender a conferir a resposta. Bom, se você disse que o x é 3, eu vou chegar aqui onde tem o x e vou substituir por 3. Se você disse que o x é 3, eu vou substituir esse x por 3. Claro que você tem 2x, você tem 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes o 3.
Bom, agora eu vou resolver essa expressão e tem que dar 0. Bom, 3 aqui ao quadrado vai dar 9. 2 vezes 3 dá 6. E agora perceba uma coisa aqui, ó. 9 mais 6 dá 15. E 15 menos 15 realmente deu 0. Então, é fato que o 3 é sim uma raiz. Mas será que o menos 5 também é? Vamos conferir aqui então. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trocar o x por menos 5. Aqui onde eu tenho x, troco por menos 5. E aqui onde eu tenho x, também troco por menos 5. Ao resolver essa expressão, tem que dar 0. Menos 5 ao quadrado vai dar mais 25, porque menos 5 vezes menos 5 dá mais 25, ou seja, expoente par, resposta positiva. Mais 2 vezes menos 5 vai dar menos 10, porque mais vezes menos é menos. Vamos conferir agora para ver se isso aqui realmente deu 0. Tenho 25 e devo 10, eu tenho 15. Tenho 15, tiro 15, de fato vai ficar com 0. Então está provado que menos 5 também é uma raiz. E como numa equação do segundo grau nós só temos as possibilidades de ter nenhuma, uma ou duas, é fato que não existe mais nenhum outro número que, substituindo por x, vá zerar. Suponha que você errou o cálculo e disse que o x é igual a 2. Bom, você iria perceber que você cometeu um erro se você conferisse. Vamos conferir. Como assim? Vamos trocar o valor de x aqui, que é 2, aqui, ó. Eu tenho aqui, então, x ao quadrado. Vou trocar o x por 2, vai ficar 2 ao quadrado. Eu tenho 2 vezes o x, então eu tenho 2 vezes o 2, porque você está me dizendo que o x é 2. Bom, essa expressão aqui, ela tem que dar 0. 2 ao quadrado vai dar 4. E 2 vezes 2 também dá 4. Acontece que 4 mais 4 dá 8, e 8 tirando 15 não dá 0. Então, é fato que 2 não é uma raiz dessa equação e você errou. Bom, vamos para conhecimentos extras agora, porque você precisa tomar alguns cuidados. Observe que aqui você tem o b negativo. Isso daqui é exercício que muitos alunos erram. Vamos ver aqui onde que os alunos erram. O a você sabe que é 1, o b é o menos 3 porque o sinal entra. Mas por que aqui o sinal não entrou? Entrou sim, é mais. O sinal é mais que você inclusive não precisa expressar. O c é menos 10 e você precisa descobrir o delta. Vamos descobrir o delta aqui, olha. O delta é a expressão b ao quadrado menos 4ac. Substituindo eu tenho o menos 3 aqui, que é o b. Eu tenho o a como 1 e o c como menos 10. Resolvendo isso daqui, olha, separadinho, o menos 3 ao quadrado vai dar mais 9, porque o expoente é par. E aqui é menos com menos vai dar mais 40. Tenho aqui então o delta igual a 49. Bom, agora que eu tenho A, tenho B, tenho C, posso enfim resolver a equação através da fórmula de Bhaskara. Aqui agora está o problema, senhores. Você tem esse menos aqui, olha, que ele é o menos da fórmula. Só que no B também tem o menos e muitos alunos acabam esquecendo. Olha o que vai acontecer aqui agora, ó. O menos da fórmula e o menos do B. O delta você viu que é 49. E o A você viu que é 1. Então presta bem atenção, vai ter uma complicaçãozinha aqui, você precisa condicionar a sua mente aqui para não errar. Menos aqui, ó, com esse menos aqui vai dar mais.
E o resto agora você faz de forma normal. Raiz de 49 é 7, 2 vezes 1 dá 2. Aqui, como nós vimos no exemplo anterior, você tem uma conta com mais e você tem uma conta com o menos. A conta com mais é mais 3 mais 7, que vai dar mais 10. Não esqueça de dividir por 2. Aqui pronto, olha, 10 dividido por 2 dá 5. E aqui você tem mais 3 menos 7, você tem menos 4, não esqueça de dividir por 2. Menos 4 dividido por 2, você tem aqui menos 2. Prontinho, acabei de achar as duas raízes. Direi que a minha primeira raiz é menos 2 e direi que a minha segunda raiz é 5 ou vice-versa. Então, senhores, nesse primeiro cuidado, é quando o seu B for negativo, para você não esquecer que você vai trabalhar aqui com 2 sinais de menos. Outro cuidado que você deve ter é quando você se deparar com uma equação incompleta. Nesse caso, ela é incompleta em si porque não tem o termo independente. Problema nenhum. O A é o 3, o B é o 6 e o C, que não aparece aqui, então será o 0. O resto você vai fazer tranquilamente, como tem feito nas demais. Para calcular o delta, você vai usar a expressão b ao quadrado menos 4ac. O b é o 6, o a é o 3 e o c é o 0. Resolvendo isso aqui separado, vai dar 36. E aqui é claro que vai dar 0, porque isso tudo aqui, ó, multiplicado por 0 dá 0. Então, aqui está o delta, 36. Uma vez que você tem o A, tem o B, tem o C e tem o delta, poderá então jogar na fórmula de Bhaskara. Você tem aqui o B, que é 6, o delta, que é 36, e o A, que é 3. Bom, eu tenho aqui então raiz quadrada de 36, que é 6, e 2 vezes 3, que também é 6. Observe que agora você vai trabalhar com o menos e você vai trabalhar com o mais. Vamos trabalhar aqui com o mais primeiro. Menos 6 mais 6, você acabou de achar 0, que dividido por 6 vai dar 0. Trabalhando com menos, você tem o menos 6 e menos 6, que vai dar menos 12. E menos 12 dividido por 6 vai dar menos 2. Quais são suas raízes aqui? X' menos 2, x duas linhas 0. Bom, qual é a novidade aqui então? Quando ela for incompleta, o termo que está faltando você vai colocar 0. E nesse nosso último exemplo, nós temos esse cuidado aqui, olha. Olha o que vai acontecer. O A é 1, o B é 2, o C é 8 e o delta nós vamos calcular aqui agora, olha. Delta é a expressão B ao quadrado menos 4AC. B é o 2, o A é 1 e o C é 8. 2 ao quadrado vai dar 4, menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 8, 32. Olha só o que vai acontecer aqui agora, olha, 4 menos 32 vai dar menos 28. Perceba uma coisa, vocês têm aqui, olha, um delta negativo. Agora presta bem atenção no que vai acontecer aqui, olha. Quando você tem um delta negativo, você vai colocar ele aqui, ó, na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Você vai começar a substituir, olha. O b é 2, o delta é menos 28 e o a é 1. Porém, quando você for resolver a raiz, e não existe raiz real para número negativo. Então, senhores, isso daqui não é possível.
não tem como você continuar a conta. Então presta bem atenção aqui. Quando você chegar aqui e perceber que o seu delta ele é negativo, pode parar por aqui mesmo. Por quê? Porque não vai ter como continuar a conta. Dizemos então que não existe raiz, ou pelo menos não existe raiz real. Então, senhores, esse é o cuidado que você tem que ter. Quando o delta ele for negativo, você não vai ter raiz. Então, vamos aproveitar aqui para refletir uma coisa. Eu disse para vocês que uma equação do segundo grau pode ter uma raiz, pode ter duas raízes ou pode não ter raiz nenhuma. Então, agora nós conseguimos descobrir antecipadamente só estudando o valor de delta. Pensa comigo, quando o delta for negativo, ou seja, um número menor do que zero, não vai ter raiz. Foi o exemplo que nós acabamos de ver. Quando o delta ele for positivo, nós vamos ter duas raízes. Quando o seu delta for igual a zero, você vai ter apenas uma raiz. Então, você não precisa, se quiser calcular a quantidade de raízes, chegar à fórmula de Bhaskara para determinar a quantidade delas. Se o delta for negativo, não tem raiz. Se o delta for positivo, duas raízes. E se o delta for nulo ou for igual a zero, você vai ter apenas uma raiz. Ok, senhores? Então, agora, sugiro que você entre lá no meu site, que está aqui na descrição, faça muitos exercícios, tem apostila para você imprimir, ou tem exercícios para você fazer aí com respostas online no seu tablet, no seu computador ou no seu celular. Até a próxima!